Amados, o que temos para ler hoje fala muito de nosso lar, da nossa casa e de um relacionamento mais íntimo que pode haver, que é o relacionamento entre um homem e uma mulher, um matrimônio. Então, gostaria que você apertasse o cinto aí e queria lembrar que se você acha que o que vai ser dito aqui é algo pessoal, não ache. Eu fico mais à vontade porque os aconselhamentos aqui quem faz são o Cris, então eu não sei da vida de ninguém. Mas Deus sabe. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, e lembrar de algumas coisas. 1 Pedro, capítulo 3. Nós estamos na sequência do livro. Obrigado, querida. Vamos lembrar que o que nós temos visto diz respeito a ficarmos firmes na fé, pois os dias são maus. E o título dado a esta parte de 1 Pedro 3, de 1 a 7, é Amor e Honra ao Casamento, ao Matrimônio. Vamos lembrar de alguns textos anteriores. Em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 11, 2:11, diz: Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que sãos, a manter distância dos desejos carnais. Toda vez que eu estou no carro e vejo no ônibus escrito mantenha distância, eu lembro desse versículo. Sempre. Que eu tenho que manter distância dos meus desejos carnais. Mas no versículo 12 diz: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creram. Isto é, temos que ser exemplos. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Versículo 13. Por causa do Senhor, ele vai falar, ele começa no nosso relacionamento periférico na sociedade, fora de casa. Nós devemos nos submeter à autoridade humana. Então ele começa ali. Por causa do Senhor. No versículo 15, é da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. No versículo 18 diz: vocês escravos, aí já passa a falar para dentro de casa, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. No versículo 19, porque Deus se agrada de vocês. E o texto continua no versículo 21, diz: porque Deus os chamou para fazerem o bem, porque mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Queridos, nós devemos, como Cris falou a semana passada e as semanas todas retrasadas aí, seguir a Cristo no meio do sofrimento. E ele disse uma coisa muito interessante. Saber receber o mal. Saber receber o mal, e agora no relacionamento matrimonial. Então, Pedro agora, e Pedro era casado, nós sabemos que quando ele escreveu, se ele já era viúvo ou não, mas ele foi casado, então ele sabia como conviver com uma mulher. E ele diz no capítulo 3, versículo, nós vamos ler do 1 ao 7. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido,
Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem sem medo algum. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensíveis no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Queridos, da mesma forma, isto é, conforme vocês estão sofrendo lá fora, nos relacionamentos lá fora, conforme os dias maus lá fora, há dias maus dentro de casa também. Lá fora vocês devem se submeter à autoridade. Os escravos devem se submeter aos seus senhores. E ele começa da mesma forma, para que Deus apareça lá fora em nossas vidas. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra. É fato, e o texto está dizendo, que o evangelho, a palavra aqui é o evangelho de Cristo. E que a mulher já tinha pregado ao seu marido. Mas ele se recusa a obedecer. Naquela época, obedecer e crer eram sinônimos. Só naquela época. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, o evangelho, será conquistado por sua conduta. A mulher já pregou a palavra, o marido se recusa a aceitar o evangelho, e através da sua conduta, sem palavra alguma. Aqui não está dizendo que ele seria convertido sem o evangelho. O evangelho já foi pregado. Esta palavra aqui se diz respeito a argumentos e discussões. Mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Pureza e reverência, amadas, na conduta dentro de casa. É isso o que o Evangelho está falando às mulheres. E reparem, no versículo 2 diz, por observar. Os maridos vão observar a conduta das mulheres. Em 1 Pedro 2,12 diz a mesma coisa. Procurem viver de maneira exemplar, tanto lá fora, mas também dentro de casa. Versículo 3. Não se preocupem com a beleza exterior. Talvez você, mulher, leia uma coisa dessa, mas
eu não posso me arrumar. Não, não é isso que o texto está dizendo. Nem faça isso, amada. Por favor. Porque lá fora, ela se arruma. Eu gostaria de dar uma passeada nas Escrituras, em alguns textos, porque alguém pode ler, por favor, o texto de Primeira Samuel 16, 7. Por favor, alguém pode ler. 1 Samuel 16, 7. Talvez a gente leia um texto desse e diga, mas então é pecado ser bonito. Ter uma boa aparência. Deus não pode usar essas coisas. Eu só posso ver o que está dentro. Né? Igual aquela menina que falou para o pastor, pastor, eu conheci um homem, mas estou com medo. Mas, não, olha, ele é maravilhoso, ele é tudo que eu sonhei, mas ele tem um defeito, ele é muito bonito. Eu não sei, Deus não vê a aparência, é perigoso. Em Gênesis, capítulo 12, vamos ler alguns textos para a gente descansar um pouquinho sobre as verdades de Deus. Gênesis 12. A partir do versículo 10. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher, você é muito bonita. A Bíblia não está dizendo que Sarai era bonita, está dizendo que era muito bonita. Então, devia ser misericórdia. Quando os egípcios a virem, dirão, é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã, isso é uma meia-verdade. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó, e a levaram para o palácio. E olhem no versículo 16, amados. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abraão. Oh, glória! Por causa desta mulher ser linda, faraó encheu Abraão de presente. É claro que havia Deus por detrás disso, porque sabia que Abraão ia fundar uma nação. Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era o quê? Como? Como que era o bebê? Horrível? Cara de joelho. Como? Um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Deus usando a beleza de uma criança. Jó, 42. Jó, 42. Nós sabemos por qual problemas Jó passou, perdeu sua família, tudo, sua saúde,
seu dinheiro, sua reputação, tudo. Jó 42, versículo 12 em diante. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida ainda mais que na primeira. Teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Dá mais ou menos o dobro do que ele tinha antes. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou, se você ainda não deu o nome para sua filha ou filho, pode escolher. Jó chamou a primeira filha de Gemima, quer dizer pomba. É melhor paloma, viu? Paloma é mais bonito. Quer dizer pomba também. A segunda, Késia, canela. A terceira, Keren Hapuk, caixa de antimônio, sombra para passar nos olhos. Para que serve sombra? Para embelezar. Em toda a terra, olha só, não havia mulheres tão lindas, belas. As últimas filhas eram mais lindas que as primeiras. E diz o texto que Deus abençoou. Então fica tranquilo, amado. Se tu é bonito, é bênção de Deus. Vamos voltar lá para 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 3 diz: não se preocupem com a beleza exterior obtida, com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Claro que o contexto aqui é de uma mulher casada com um homem, o quê? Rico. Vamos combinar que penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Sim ou não? Yes. Vamos lembrar que a igreja é chamada noiva, lá em Apocalipse 19, a noiva adornada, bonita. Então, não há problema em as mulheres arrumarem-se. E devem se arrumar. O problema é fazer disso o principal. Em vez disso, queridas mulheres, vistam-se. E aqui é bom a gente saber que a mulher, quando deve se vestir, o pastor Augusto Nicodemos, eu estava vendo uma pregação dele sobre esse texto, ele estava dizendo sobre o comprimento de saias. Tem a saia, a mini saia e a pra que saia. Então, querida, vista-se. O texto está dizendo para você se vestir. Não vá. Cuidado com os decotes. Né, amado? Tem mulheres que usam decotes que, quando vão fazer exame para a mama, não precisa nem tirar a blusa. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno. Então, além de pureza e reverência, amabilidade e serenidade, tão precioso para Deus. Versículo 5. Era assim que se adornavam, uma palavra muito importante, queridas santas do Senhor. Essa palavra grega, que é cosmio, não é Cosme e Damião, tá? Por favor, amado. Não se preocupe, tranquilo. Cosmio, que gerou a palavra cosmético. Amada, para que você usa cosmético? Para que você se pinta? Para parecer mais feia? Não.
Óbvio que não. Uma mulher bem pintada é uma maravilha. Exalta a sua beleza. O texto está dizendo que esse adorno, este cosmético, deve ser usado para mostrar o interior da mulher, e não só o cosmético exterior. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado, elas depositavam sua confiança em Deus. E se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, e Pedro, de um modo inteligente, usa o exemplo de uma mulher casada com um homem rico. Por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Queridos, quando a gente lê um texto desse, numa sociedade pós-cristã e pós-verdade, tem mulheres que leem e já vão vomitar. Será que é preciso você hoje chamar o seu marido de Senhor? Deus me livre, pastor. É misericórdia chamar essa tranqueira de Senhor. Amados, nós temos que entender que, no contexto cultural da época, isso era normal. Mas uma mulher deve se sujeitar à autoridade do seu marido sem chamá-lo de Senhor. Obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Está em Gênesis 18:12, não precisem abrir. Vocês são filhas dela quando praticam o bem. E há uma palavrinha no final que, na minha tradução, está escrito sem medo algum. Por que sem medo algum? Porque o contexto aqui é uma mulher casada com um homem pagão. Um homem que não tinha nenhum tipo de conduta cristã e nem podia ter. Não era convertido ao Senhor. E alguns eram violentos com as suas esposas. Naquela época era comum a religião do marido ser a religião da casa. Mas quando veio o cristianismo, algumas mulheres se convertiam e geravam problemas dentro do lar. Como hoje há problemas. Uma mulher convertida e um marido não. E diz o quê? Sem medo algum. Então, amadas, se uma mulher tem um homem que ainda não obedece e crê no Evangelho, ele vai observar a sua conduta, não vai ouvir os seus argumentos e as suas discussões. Isso só vai gerar mais conflito. Então, comece a orar e pedir, Senhor, muda a minha conduta e fecha minha boca. Mas se você ainda não pregou o Evangelho a ele, pregue. Ele não pode se converter só pela sua conduta. A sua conduta é o cosmético, é algo que vai atrair ele a você para que a palavra o salve. Conduta do cristão não salva ninguém. A palavra de Deus, sim. A nossa conduta só atrai as pessoas a nós ou faz com que elas rejeitem a nós. Versículo 7, é só um versículo que ele fala do marido. Que nós, a gente sempre fala que o marido tem que ser o cabeça, não o cabeçudo. É. Quantas vezes nós nos portamos como cabeçudos, queridos? Em misericórdia. Da mesma forma, vejam, alguns falam, não, da mesma forma aqui é como o versículo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, sujeite-se.
está falando de sujeição às autoridades, sujeição dos senhores, dos escravos aos senhores, e agora sujeição das esposas aos maridos, mas aqui não vai falar sobre sujeição. Fala do quê? O que o Cris falou. A ideia de seguir a Cristo no meio do sofrimento, saber receber o mal no relacionamento matrimonial. E o contexto aqui é num lar com dificuldade com a esposa. Só que aqui, conforme nós lemos, os dois eram cristãos. Ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. E não é porque os dois são cristãos que não vão haver dificuldades. As dificuldades existem. Ah, vá, pastor. Não estou dizendo nenhuma novidade. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Querido, nós temos que honrar, dar honra às nossas esposas. Sejam compreensíveis no convívio com ela. Interessante que Pedro usa uma palavra aqui, que é uma palavra só no grego, para dizer conviver com a esposa dentro do lar. Queridos, há maridos que se casam e não convivem com as suas esposas, principalmente quando há conflito dentro do lar. Eles convivem com os amigos, nos clubes, nas casas de mamãe e papai, mas não convivem com as suas esposas, porque há conflito. E a tendência, quando há conflito, é não conviver. Talvez Pedro estava pensando dos textos de Provérbios, lá do Antigo Testamento, que fala de algumas características de algumas mulheres que geram dificuldades dentro do lar. Vamos ver? Provérbios, capítulo 11. Esse é o Pedrão. Vamos ler alguns textos aí. Provérbios 11, 22. Na minha tradução está assim: a mulher bonita, mas indiscreta, é como anel de ouro em focinho de porco. Em misericórdia. Se você vir um porco com um anel de ouro, qual é o resultado dessa visão? Tem algo errado, sim ou não? Então, uma mulher bonita, mas indiscreta, é isso que gera no marido. Provérbios 19, 13. O filho tolo é uma desgraça para o pai, e a esposa briguenta é irritante como uma goteira. Amada do Senhor, se você é briguenta, na cabeça do seu marido, ele está ouvindo toc, 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 toc. Você aguenta goteira? Primeiro, você vai pagar mais água. Segundo, se estiver perto de você, você não vai conseguir se concentrar, não vai conseguir dormir.
E a tendência de você, quando está perto de uma goteira, se você não consegue consertar a goteira, o que você faz? Não convive com a goteira. Então, Pedro está dizendo, olha, mesmo com esses problemas, conviva. Ah, pastor, quando eu vir Pedro lá em cima, eu vou conversar com ele. Em 21, Provérbios 21, fala a mesma coisa, no versículo 9 e 19. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Olha só, não convive. O texto está dizendo, então o divórcio é solução para a mulher briguenta. Não. Versículo 19 diz, é melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Provérbios 27, eu estou acabando a cirurgia. Versículo 15, diz a mesma coisa, a esposa briguenta é irritante, como a goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como deter o vento ou agarrar o óleo com a mão. Já tentou? Deter o vento? Agarrar o óleo com a mão? Não. E o último, que o contexto aqui é quando há várias esposas, mas gostaria de 30, 21 em diante. Provérbios 30, 21 em diante. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4 que ela não pode suportar. Primeiro é o servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, e no versículo 23 diz, a mulher amargurada que enfim arranja um marido, e a serva que toma o lugar de sua senhora. Então, amargura, briga, indiscrição, isso gera problemas dentro de um lar. E a tendência de um marido que convive, e esta mulher é cristã, é querer ir embora. E Pedro está dizendo, não, conviva. Vamos voltar lá para terminarmos o texto. Sejam compreensivas no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que você. É claro que a fragilidade aqui, queridos, é massa muscular, ok? Porque eu, com 37,5 de febre, estou gemendo. A Marta, com 39, está trabalhando. Nós, maridos, doentes, super doentes, com 37,5, essa é uma febre altíssima, quase morrendo. No sofá, assistindo televisão, futebol. A esposa está do lado e nós com cara de defunto. Aí a mulher se levanta. Você ouve os passos dela. Amor, você quer alguma coisa? Quero. O que você quer? Ah, não sei. Põe a mão em mim. Você tá... Eu estou bem. O termômetro está aí. Será que subiu? Mas é só em casa isso.
Pois ainda que seja mais frágil, e no grego é vaso frágil. Querido, quando você está fazendo uma mudança, e você pega os vasos frágeis e coloca numa caixa, o que você escreve na caixa? E aí, você cabeçudo, ao fazer a mudança, se você pegar aquela caixa frágil, como é que você vai pegá-la? Com cuidado, porque você sabe que ela é frágil. Então, querido, amado, leia na testa da sua mulher, frágil. Quando você for lidar com ela, trate com cuidado. Porque é o bem maior, mais precioso que Deus te deu. Tratem-na de maneira correta. Maneira correta, ética, dentro de casa. Ética vem de ethos, caráter. Para que nada atrapalhe suas orações. Naquela época, os maridos oravam. Ai, Senhor. Era uma época boa. O texto, alguns falam que, pelo jeito que um homem trata a sua mulher, ele não tem mais vontade de orar, então ele para de orar. Alguns falam, não, ele ora, mas a oração dele, por causa da maneira com que ele trata a sua mulher, não passa do teto. Então, queridos, o texto diz que um marido cristão ora. E o texto também diz que se você e se eu tratarmos a nossa mulher de uma maneira má, as nossas orações não vão subir ao Senhor. E nós vamos ter que levar a vida cristã na carne, e isto é impossível. Para terminar, eu já disse isso uma vez aqui, mas eu gostaria de repetir, há uma equação na física, conhecido pelos vestibulandos como URI. Você lembra do URI? U é igual? Yes, baby. U é igual a R vezes I. Isto é, tensão é igual a resistência elétrica vezes intensidade de corrente. Pastor, você está brincando comigo. Isso é coisa de doido. Vim aqui ouvir a palavra de Deus. Mas, trazendo para o casamento, a tensão dentro do lar é diretamente proporcional à resistência que você e eu temos à palavra de Deus, multiplicado pela intensidade do nosso ego. Egolatria. Onde nós, maridos, somos os reis de casa. E temos na mão o controle, não só da televisão. Porque o controle é nosso, não é certo? Ai daqueles que chegarem perto do nosso controle. E eu chamo aquilo de descontrole e remorso. Porque de controle não tem nada. Maridão, não fica até muito tarde na televisão, não. Não é bom para você. Porque depois da meia-noite, mantenha a distância dos desejos carnais. Mas aí há maridos que espiritualizam a coisa. Começa
Porque nós somos caçadores de canais e começamos lá do primeiro e vamos até o último, em questão de segundos. Mas quando estamos sozinhos, depois da meia-noite, nós sabemos o canal que tem a sacanagem. Não estou falando de canal proibido, não. Canal aberto. Vamos lá. Passamos. Não, Senhor. Não. Voltamos. Aí minimizamos o espaço entre os canais. Aí no final chegamos naquele canal e aí começamos a orar. Senhor, olha o que eles estão fazendo. Tenha misericórdia destas pessoas, Senhor. Senhor! Eu não sabia que existia isso. Olha, Jesus, tu permites isso? E aí levanta e vai impor mãos na televisão. Senhor, queima. Queima, Senhor. Eu me lembro que quando as minhas filhas eram novas, e elas são testemunhas, e que eu pedia para elas colocarem senha, elas colocavam senha na televisão. Justamente para depois da meia-noite eu não ter acesso a esses canais. Porque se tivesse, eu assistia. A cirurgia acabou. Queridos, vamos lembrar que lá em Efésios, que fala sobre a mesma coisa de maridos e mulheres, só que lá dá mais atenção aos maridos, fala mais dos maridos. Antes, o texto começa com sede cheios do Espírito Santo. É impossível para nós, casados, mesmo dentro de um lar cristão, se não tivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos sim satisfazer os desejos da nossa carne. E não vamos ter uma conduta correta com as nossas esposas e maridos. Então, precisamos orar. Marido, se você parou de orar, volte a orar. É importante sua esposa ver você orar, seus filhos verem você orar. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora, vamos orar. Senhor, são textos tão claros, mas também tão difíceis. Queremos te pedir a tua misericórdia e a tua graça sobre nós. Certamente, Senhor, há lares que estão sofrendo pelos relacionamentos difíceis entre maridos e esposas. E Deus, a tua palavra nos traz tantas coisas preciosas, mas crer é obedecer. E eu quero te pedir que a tua palavra não volte vazia, mas que seja acrescida de fé, para que ela possa mudar a nossa conduta em nossos lares. Senhor, tenha misericórdia de nós, maridos, no convívio com as nossas esposas. Oh Deus, que o Senhor restabeleça os diálogos e torne de novo os nossos lares um lugar de porto seguro. Um lugar onde maridos e esposas se sentem bem, se sentem à vontade e acolhidos. Os nossos lares não são os bares, os clubes, as casas dos amigos, as casas dos nossos pais. Mas é o lar que construímos juntos com as nossas esposas.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, age em nossos lares, age nos lares da fonte de Sicar e modifica a nossa história. Nós vivemos numa geração pós-cristã e de pós-verdade, mas a Tua palavra é a verdade. E queremos aplicá-la em nossa vida. Mas não é fácil, Senhor, vivermos o Teu Evangelho em tempos de crise, quando há problemas. Dependemos da Tua graça. Senhor, restabelece a comunhão de casais aqui. Oh, Deus. Restabelece a confiança mútua. Restabelece através do perdão um novo começar. Oh, Deus. Somos surpreendidos pela Tua palavra e amamos a Tua palavra. Faça que vivamos o Teu Evangelho em nossos lares, na nossa conduta com as nossas esposas e os maridos. Nós Te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, como se Jesus estivesse pedindo ao Senhor. Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado, acabou, graças a Deus.